Então, os irmãos, não vou dizer continuar o estudo de Atos, vamos devagarzinho com o Atos dos Apóstolos, porque tem várias passagens, inclusive aqui no 22, ele vai contar, vamos ler, vocês vão perceber e entender que ele vai falar de Saul, o povo Samuel, ele que era juiz, governava, ele ficando velho, ele põe os filhos dele governar. Já estudei isso aqui nos tempos passados, aqui na igreja. Ele coloca os filhos dele, e os filhos não seguiram, por exemplo, o sistema, obedeceram ao pai. Dificilmente um filho maior, vamos falar dificilmente, pouco, né? Maior parte sim, segue ou aprende com o pai, segue os ensinamentos do pai e assim por diante. Até o sistema de governar e trabalhar segue o sistema do pai. Mas tem alguns que pegam o outro caminho. Então, olha no versículo 22. Foi a parada aqui, quarta-feira passada. Nós paramos. E 1 Samuel está a página aí, 330, capítulo 8. Mas vamos ler o 22 aqui de Atos. E quando este foi retirado, deixa eu ver quem é que foi retirado. Quando falou que, vamos ler o 21. E depois pediram o rei, 21. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, a Bíblia falando aqui que o Espírito Santo, que é o nosso Senhor, Deus falando, quando retirou Saul, que ficou reinando 40 anos, governando, foi um péssimo, depois nós vamos ver. Aí tirou ele, aí foi Davi. Aí falou aqui, levantou-lhe como rei a Davi. Deus levantou, a qual também ele deu testemunho, falando de Davi. E Deus disse assim, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Um pai falar isso, um pai falar isso do filho, que o filho vai fazer a minha vontade, vai seguir os caminhos que o pai ensinou. A educação vem do berço, né? Os pais ensinam os filhos dele criancinha, tem filho que segue, não dá trabalho para os pais, nem para a sociedade, para problema nenhum. Mas infelizmente tem alguns que vai até a altura, depois, até manda nos pais. Então Davi, ele estava destinado a ser o primeiro rei de Israel, Davi, né? Mas o povo não quis Davi, era para ser Davi, esperasse o tempo certo. Precisa esperar o tempo de Deus. E nós também erramos quando nós não esperamos o tempo de Deus. Às vezes nós damos um passo, diz o meu pai e meu avô, maior que a perna. Às vezes nós não esperamos o tempo, tudo tem um tempo, espera acontecer. Então, eles não esperaram, ele apareceu o primeiro rei de Israel, mas o povo saiu em falso, exigindo um rei, e conseguiram eleger Saul. Então nós vamos lá agora, em 1 Samuel, vamos ler. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, página 330. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Então Samuel ficou velho, ele pôs os filhos. E acontece isso hoje, o pai fica velho, então os filhos vão governar os negócios, a fazer do pai. Aí no versículo 2,
E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. 3. Porém seus filhos, ó, já começa aqui, presta bem, é bom ler junto para aprender a lição, ó, o versículo 3. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? O pai, Samuel. Antes, fala que antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Primeira coisa, ele fala, não andaram pelos caminhos do seu pai, os filhos de Samuel. Antes, em vez de ele seguir o caminho que aprendeu com o pai, ver o jeito que o pai reinava, o jeito que o pai governava, então eles foram para a avareza. Pronto, já é um pecado que Deus abomina, a avareza. Há muito pego as bens materiais, muito pego as coisas daqui. Tem que saber pegar a Deus, procurar fazer a vontade de Deus. Muitos hoje deixam a igreja, deixam os cultos por causa da avareza e nem está percebendo. É avareza, está cuidando com coisas que poderia deixar para depois. Então, aí depois fala assim, ó, e aceitaram suborno, recompensa, dinheiro, e perverteram o direito. O que tinha direito, eles pervertia, porque é a mesma coisa de contrata, compra, eles se vendiam, comprava, ganhava dinheiro para dar o direito, a justiça para aquele que não merecia e condenavam um inocente. 4. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Agora eles pediram outro rei, ó. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Ficaram com inveja das outras nações, entenderam? Aí eles pediram aqui, ó, que constitui agora um rei sobre nós, pedindo para Samuel. Teus filhos já, não está dando certo, pediram um rei, que ele julgue como tem todas as nações. Então vai olhar para as nações vizinhas. Aí o 6, que é o versículo 6. Porém esta palavra, Samuel escutou bem, e nós também somos assim, irmão. A pessoa que entende, um chefe de família, uma pessoa madura, ele escuta com a propósito o pensamento do povo de alguém não soa bem. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Pronto, Samuel já fez a coisa certa. Ele orou ao Senhor, dizendo o que ele pedia, que estavam querendo. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem. Deus diz assim para Samuel: pois não te tem rejeitado a ti, ante a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Olha só, então Deus falou para Samuel: eles não estão rejeitando você, a ti, eles estão rejeitando a mim. Então, irmãos, quando nós não aceitamos, quando alguém está dando um conselho sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, e a pessoa, a igreja ou o irmão está desobedecendo, não está desobedecendo o pastor, ou o pregador, ou a igreja, não. Está rejeitando a Deus, rejeitando a Cristo. Quando você prega a palavra, a salvação para alguém, fala de Jesus, ele rejeita a tua palavra, não está rejeitando a gente, a mim nem vocês, está rejeitando a Deus, a Cristo. Agora o 8, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fizeram a ti. Muitos cristãos, irmão, muitas pessoas saem do mundo,
vem, Deus abençoa, ele vem para a igreja, e depois o que ele faz? Ele deixa depois de lado as coisas que aprendeu, abandona a palavra de Deus, abandona Cristo, abandona a igreja, e volta depois aí fazer tudo o que ele fazia antes, e está rejeitado, aí passa a fazer outras coisas, e rejeita a Deus. Então, ele para de servir a Deus, conforme todas as obras que fizeram desde que eu tirei do Egito, ele está falando, até o dia de hoje, ele está falando, até o dia de hoje, a mim me deixaram. Deus está falando isso hoje. Quantas vezes não está acontecendo isso hoje? Ó? E a outros deuses servirei, passa a servir a outros deuses. Pode ser um deus e pode ser uma pessoa que adora, haver uma propriedade, pode ser um deus que você pega tanto, uma casa, um carro, um filho, um animal, qualquer outra coisa. Está ocupando o lugar de Deus. Então está deixando Deus de lado. Então servir os outros deuses, serviram assim também, e assim também fazem a ti. Falou, vai fazer para você, Samuel. Está fazendo o que fizeram para mim no passado, estão fazendo agora para você também. E isso vai fazer muitas vezes, até a vinda de Cristo. Eles não abandonam nós, a pessoa está abandonando a Cristo, abandonando a Deus, abandonar a igreja é abandonar a Cristo, é abandonar Ele. 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Então Samuel falou, Deus falou para Samuel, você ouve a voz, pois ouve a sua voz, porém você protesta contra eles, vai solenemente, com cuidado. Então você vai declarar tudo que será o costume do rei, que eles não estão querendo, vai pôr o rei. Qual é o costume do rei que vai reinar sobre eles? Ao versículo 10. Falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. Ele diz, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com os seus cavaleiros para que corram adiante dos seus carros. Então eles vão ter que trabalhar, Esse rei vai pegar os vossos filhos, vai pôr para trabalhar, vai empregar ele, vai pegar eles trabalhar como empregado nos seus carros, carro do rei, vão ter que trabalhar. E como os seus cavaleiros, olha, para que corre adiante do rei. O rei vai tranquilo assim, né? E que corre diante dele, dos seus carros. 12. E os porá por chefes de 1000, e chefes sobre 50. E para que lavarem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Então eles vão ter que trabalhar. Estão pensando que vai pôr rei, vão viver tudo na boemia, tudo vão precisar trabalhar. 14. Não, ao 13. E tomará vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeira. Perfumista até que é bom, vai trabalhar com perfume. Quem não gosta de trabalhar com perfume. E cozinheiras. Também não é ruim, mas é para muita gente. E padeira. Olha, tudo é para a família toda vai para trabalhar. Então, 14. E tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e os seus servos. Então, olha, vão ter que pagar dízimo também. Vai ter que dizimar da dízimo de tudo. De tudo que você planta, que você colhe, de tudo. Para os seus oficiais, seus servos. Os seus oficiais e os seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, 16, e os vossos melhores moços,
E os vossos jumentos tomará e empregará no seu trabalho. É para trabalhar. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de servos. Vocês vão ser servos até o rebanho, vocês vão ter que dar dízimo, de dizimar. É uma lei, vocês estão querendo? Pronto. Então, 18: naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Aí depois vão arrepender, eles vão clamar, fala aqui, ó, depois vão clamarei, naquele dia eles vão clamarei por causa do vosso rei, vão clamar, vão reclamar. Acontece que nem hoje, irmãos. Hoje acontece isso na política hoje. As pessoas brigam, perdem amizade com pessoa, seja onde que for, por causa de homem para governar. Depois entra um homem lá que governa, prejudica e vota, e depois começa a reclamar. Escolhe, e Deus permite, e depois começa a reclamar. Tem que aguentar. Então é por isso. Tudo é Deus que permite. O povo quer, o povo briga, o povo luta para até hoje isso. Então, agora 19. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Samuel, antes de acontecer, ele avisou tudo, ele deu um recado. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Pronto, não deram ouvido. Irmão, talvez a pessoa aconselhe por bem. Samuel falou, explicou tudo para eles, mas não quiseram ouvir. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará nossas guerras. Então ele queria ser com as outras nações. Plano que as nações, seremos com todas as nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará a nossa guerra. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então, para entender, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo antes de acontecer isso. Mas Samuel viu e falou para o Senhor: só Deus quer que fale com ele. Deus sabe antes o nosso coração o que nós vamos pedir. Deus já conhece o nosso pedido antes de nem pedir e falar, mas Ele quer que pede. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Então, aqui nós vemos aqui o que aconteceu. Agora voltamos em Atos. Agora Atos 13, versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para o Salvador de Israel. Depois de Davi, que a descendência de Davi passou, Deus já tinha o propósito, levantou nosso Salvador. O apóstolo Paulo, agora que ele apresenta o que é a causa e a razão de tudo, é Ele, o nosso Senhor Jesus. Então ele apresenta toda a causa. Por que teve que vir Jesus a este mundo? Por que Deus enviou o Filho dele neste mundo? Porque o mundo estaria perdido e não ia ter oportunidade de salvação, de se salvar. Se Deus deixasse o Filho dele lá e não enviasse, o mundo tudo para o inferno. Queria que estava debaixo do jugo da lei. E Deus vê que o povo não guarda, então tem que ter um para guardar. Então é por isso, por essa razão, que Deus enviou o Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Salvador. Jesus é o único. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregando a todo o povo de Israel, versículo 24, o batismo do arrependimento. O batismo do arrependimento. O ministério de João, o Batista, está lá em Mateus, vamos ler um pouco lá, Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim, e naqueles dias, apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo, João Batista dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz,
vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, o profeta Isaías, que nós vamos ler depois talvez, o profeta Isaías também já falou que João, antes de Jesus, veio os profetas anunciando tudo em símbolos, em sacrifício, e pregando sobre o Messias prometido, que vinha um dia mais tarde, mas antes vinha outro para preparar, deixar bem preparado o caminho, anunciando o arrependimento, que foi o caso de João Batista. Então, porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, esse assunto aqui, ó. Então, vós que clama no deserto, era João Batista, ó, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele está preparando o caminho, que é o coração das pessoas, preparando o povo para receber a palavra. Você não deixou Jesus ir pegar o povo tudo chuco, sem saber nada, ele preparou o caminho. Também no capítulo 4 aqui de Mateus, versículo 17, diz assim, ó, desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então aí Jesus já veio, já tinha vindo. No capítulo 4 fala, desde então começou Jesus a pregar e a dizer. Começou Jesus pregando. Qual é a mensagem? Qual é o tema? Arrependei-vos, fora os outros, né? O tema principal, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O método principal da proclamação do Evangelho é pregar sobre o arrependimento. Isso é o método principal do modo da pessoa pregar, é o arrependimento. Quando Jesus começou o seu ministério terrestre, o ministério dele, para pregar na salvação, para trabalhar com o povo, na época, o seu povo, a primeira palavra usada por ele foi essa, arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. Então hoje nós pregamos, arrependei-vos, o reino do céu está próximo. Às vezes pode ser esta noite que a pessoa vai morrer, e está despreparado. Agora a pessoa deve estar preparada. Deixar Cristo reinar no coração. Esse reino dos céus, encabeçado por Cristo, foi com o propósito de restabelecer o reino de Deus sobre a terra. Mas sendo assim, foi rejeitado por povo dele, povo de Israel, mas sendo aceito pelos gentios, que está lá em João, versículo 1, e capítulo 11, ó. Mas João, quando completava a carreira, João 1,11, mas João, quando completava a carreira, diz, ele estava completando a carreira dele, o trabalho dele do ministério. Quem pensais vós que eu sou? Ele fez a pergunta. Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Então olha como é que ele humilhou. Vocês estão pensando? Vocês sabem quem eu sou? Eu não sou o Cristo. Eu não sou. Quem vocês pensais? Eis, ele vai vir. Eu não sou digno. Quer dizer, longe disso. Então João, sem rodeio, sem perca de tempo, ele anuncia para o povo daquele tempo que ele não é o Messias, o Cristo. Ele falou, não sou, eu sou um servo, eu vim preparar o caminho, preparar os vossos corações, preparar os corações. E nós estamos aqui, irmão, para preparar os corações das pessoas, para Cristo entrar. O pregador vem aqui, ele está preparando o caminho para Jesus entrar, para pessoa, aí trabalhar na vida das pessoas. Então, aí por isso, aí quando ele tinha completado a carreira, ele disse que aquele que vinha após ele era o Cristo, que vai vir após mim, é o Cristo, do qual João era digno, não era digno de desatar as alparcas, outra versão diz.
então, com seus pés, que era Jesus. Falou, não sou digno, nós também não somos dignos de viver. Nós não merecemos a salvação de forma nenhuma. Nós merecemos o inferno, merecemos a condenação, mas para lá nós não vamos, porque Jesus, ele sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar, na cruz. Então 26 aqui de Atos capítulo 13, ele fala: homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então, homens, irmãos, dizendo, chamando homens, irmãos, filho da geração de Abraão. Nós somos filhos, nós somos irmãos, filhos da geração de Abraão. E os que dentre vós temem, os que dentro de vocês temem a Deus, tem que temer a Deus, ser filho de Deus. A vós vos é enviada, a vós é vos enviada a palavra desta salvação. Então ele apresenta aqui a Paulo sem louvor, sem elogio. O apóstolo Paulo não tinha elogio ou discurso, incluindo o gentio nesta grande plano de salvação, pregando, irmãos, conforme Deus dá capacidade de cada um. Ninguém é melhor do que ninguém, melhor é Deus, melhor é aquele que nós pregamos. Nós não somos nada. Todos que temem a Deus, tanto judeus como gentios, poderão ser salvos do fogo eterno. Não tem raça, não tem cor, não tem status, não tem nada. Ninguém merece. Agora, Ele merece o nosso crédito, nosso amor a Ele. 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, primeiro ponto, ele aponta os assassinos de Cristo. Por uma ignorância voluntária, que resultou numa cegueira voluntária. Muitos têm uma ignorância voluntária, aí torna uma cegueira voluntária. Segundo ponto, os profetas falaram de Cristo, mas eles não creram. Em Isaías capítulo 53, 1 diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías disse ao profeta. Quem? No sentido assim, para entender ninguém. Quem falou não? A resposta é não. 28. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Olha bem. E, embora não achassem alguma causa de morte, olharam para Jesus, eles viam a vida de Jesus. Eles não acharam causa de morte, então pediram a Pilatos que ele fosse morto. Eles se opuseram a ele desde o princípio, ouviram com mentes fechadas. Jesus pregava para eles, Jesus falando para eles, mas eles sempre com o ouvido fechado, não davam ouvido. Portanto, taparam os seus ouvidos para não dar a voz, não converter, não deixar que a palavra entre dentro do coração, de converter. 29. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, olha, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. E havendo eles cumprido todas as coisas que estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. O que o profeta havia predito, o que os profetas tinham falado da cruz. Faça-se observação, tanto Paulo como Pedro, todos os dois,
usaram o termo madeiro para referir-se à cruz. E isso também, meus irmãos, pega um gancho, uma referência, lá de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Lá fala assim, ó, Deuteronômio 21, 23. Por que tiraram ele da cruz? Deixaram, ó, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança. Compararam o Salvador deles como maldito de Deus, como maldiçoado de Deus, como castigado de Deus, como que ele tivesse feito um crime. Eles acusavam Jesus, que Jesus diria que era rei dos judeus. Eles não aceitavam. E Jesus diria que ele era filho de Deus, não aceitavam. Jesus dizia que também que ele era Deus, Deus, homem encarnado. Era uma blasfêmia para ele, não aceitaram. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, falando no 30, não ficou, mas Deus ressuscitou. Assim como Paulo proclamava a crucificação de Jesus, agora proclama a ressurreição, versículo 31. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia e Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Irmãos, aqui se diz respeito a várias aparições por um período de uns 40 dias. Jesus aparecendo para provar para ele. Agora depois levamos em Lucas 24 e vai ficar lá, do versículo 12 até o 38, por aí, página 1141. Então, Jesus ele apareceu por vários dias. Então, Paulo ele expõe e relata o caso que houveram muitas aparições. Jesus apareceu várias, para que ninguém negasse a ressurreição dele. Então vamos ver uma lá em Lucas 24, 12 a 48, não sei se vai dar para ler tudo isso aqui, vamos ler devagar. Lucas 24, 12 e 14. Porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro. Quando passou, levantou Pedro e foi lá no sepulcro, vamos visitar lá. Então, porém, levantando-se Pedro, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu os lençóis postos sós, e retirando-se maravilhado consigo mesmo, viu o que tinha ocorrido. Ficou admirado o que tinha ocorrido. Olha, Pedro, e eis que no mesmo dia, o 13, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então eles iam conversando. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Então, indo os dois, pense bem, falando aqui, eles iam conversando entre eles o assunto que tinha ocorrido, sobre a ressurreição, se tinha roubado, se ele não tinha achado ele no túmulo, depois a pedra estava tirada, assim por diante. No comentário saiu. Aí, o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem quem estava do lado deles. Junto com, apareceu de repente um homem, e respondendo, e eles, 17, e ele lhe disse, quem chegou, que palavras são essas, caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Aí Jesus, mas não sabia que era Jesus. Então Jesus perguntou para eles, que palavras são essas que estão caminhando? Jesus sabia, né? Mas vê eles, disse,
Vocês estão trocando entre vós aí. E por que vocês estão tristes? 18. Respondendo, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, quer dizer, que viajante, né, que não mora aqui, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Então ele se perguntou: você não está sabendo? Ao 19. E ele lhes perguntou: Jesus, quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então eles falaram de Jesus lá. Foi um homem assim, 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 sábio, poderoso e tal. Que aconteceu? E nós esperávamos, 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizia que ele vive. Mas eles falaram o que a mulher tinha falado. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Vocês são nécios, vocês não têm juízo, vocês estão bem tarde de coração, está atrasado, o coração de vocês está mais adiantado, tardo de coração, vocês não estão entendendo. Vocês não, de coração para crer, o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Falou para eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. Olha bem interessante. E chegaram à aldeia para onde ele ia. Ele fez com que ia para longe. Jesus fez para esperando ele se chamar. Jesus conhece tudo. Vamos entender que Jesus fez qualquer coisa estranha na área. Jesus sabia. Jesus fez que ia assim, para ver o jeito deles, né? Mas sabia. Versículo 21. Que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, versículo 29, porque já é tarde. Ele já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Então Jesus entrou na aldeia para ficar com ele. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão e abençoando, e partiu ele deu. Também junto com ele. Abrindo-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Pronto. E disseram um para o outro. Aí depois, eu acho interessante aqui, acontece que você fala, depois acontece que eu já tinha desconfiado, mas por que não falou antes? E aconteceu que estando, e abrindo-se, desapareceu. E disseram um para o outro, 32, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras, não ardia o nosso coração? Mas só que não falaram nada, né? E na mesma hora, levantando-se, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam:
ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apareceu no meio deles. E disseram-lhe: paz seja convosco. Paz seja convosco, porque estava sem paz. Então, e eles, espantados e atemorizados, não para menos, né, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. 43. Irmãos, é para tirar uma conclusão aqui. Pelo que diz aqui, então com o corpo, só se Jesus fez isso aqui naquele momento, então que com o corpo glorificado vai comer. Uma porque fala que vai tomar ceia junto com ele. Olha aqui, ó. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou e comeu diante deles? E disse-lhes: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse todo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Então ele falou dessas coisas que são testemunha, e ele disse que para pregar o arrependimento. Então nós estamos aqui para pregando o arrependimento de que é Jesus, né? Então, os irmãos, então aqui em Atos, aqui que nós lemos aqui, eu vou parar no versículo 32 de Atos, capítulo 13. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A promessa que foi falada para os profetas, para os pais, para Abraão, para todos eles. Então ele está falando aí, nós anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu hoje, cumpriu a nós, seus filhos. Nós somos filhos, somos convertidos, ressuscitando Jesus. Então a promessa que foi prometida, foi cumprida a nós, que ele fala, nós vimos Jesus, conviveram com Jesus, assistiu tudo de Jesus, pessoalmente conviveram, viram Jesus ressuscitado, ainda comeram com Jesus, deu aquele impacto, atrapalharam tudo. Agora que eu estou confuso agora aqui, antes de lá, não li antes, quando chegou dois correndo, acho que é Pedro e João. Um corria mais com o outro, agora que eu não estou lembrado, porque eu não li esses dias. Um correndo, aí chegou, ele parou. E aí eu acho que é Pedro que chegou e entrou na frente que o pai viu lá, né? Não é isso? João ganhou, acho que era mais jovem, tinha mais bom de corrida, e ele correu, deixou Pedro para trás. Aí ele parou, ele olhou, ele viu tudo lá, e Jesus caprichado, as coisas não fez, deixou bagunçar, as coisas tudo enrolado, cada um no seu lugar. Aí o Pedro chegou, já foi vendo, estou vendo tudo certo. Não está aqui, não está tudo aberto. Então, os irmãos, vão ficar com, na próxima, Deus permitir, né, continua, e sábado aqui, se Deus permitir, que nós possamos celebrar a ceia do Senhor. E também, vou falar que agora eu esqueci, ver se nós consegue, né, marca a data do batismo da Irmã Maria.
Aí o domingo, os irmãos escolhem, mas cada data escolhe um dia, assim, que dá, acho que é. Vê a data, que também é para ela, parece que está muita importância de data. Então sábado é conversa aí, já vê, tá bom? Que hino que vamos cantar?